Então o pessoal estava pedindo para poder dar uma olhada em CVC, né, e em aéreas nesse momento lá no chat. Inclusive até, Beto, só reforçando o Embraer também, que foi um pedido, a gente até falou mais cedo, né, a Débora tá brincando aí falando dos Jacksons, que também é da época dela, não é a minha época, brincadeiras à parte, mas a gente deu a notícia da IVE aí, né, que firmou uma parceria para entrega de carros voadores, dessa vez com a Bristol, e aí a gente queria entender um pouquinho mais também sobre esse papel. Estamos chegando na época agora De Volta para o Futuro, carro voando, né? Só com alguns anos de atraso em relação ao filme aí. Também ouviu falar, eu escutei você falando do Tio Sukita, imagino que você já ouviu falar desse filme também. Já ouvi falar também, Vamos já me lá. contaram. Vamos lá. Vamos lá. CVC, ficando bem interessante de novo, tá? O que a gente vê? Enquanto você tinha pedido, eu já estava traçando aqui algumas linhas. O que eu vejo no papel? Um possível pivô de alta se formando exatamente hoje, com o rompimento de uma linha de tendência de baixa, tá? Vai ficando legal, tá? Eu acho que vai sim ficando bem interessante, ainda mais que está acontecendo acima de todas as principais médias. Botando alguns fibos aqui, vamos pegar toda a última perna de baixa. A gente tem uma resistência importante nos 24 e 21, tá? Por Fibonacci, que tem um fundo anterior lá, junto com o quê? A retração áurea, né? 68,2, 61,8 de Fibo, exatamente aqui junto com esse fundo anterior, então nos 24 e 21. Se a gente pegar e projetar esse pivô, né, rompendo o triângulo com esse pivô aqui para cima, deixa eu arrumar aqui direitinho, eu gosto de deixar bem certinho nas regiões. Se a gente projetar então esse pivôzinho aqui que ele vai tentando fazer para a gente tem um primeiro objetivo também nos 24,17, que coincide muito próximo dos 24,21, né? Então ele deve ter algum tipo de resistência nessa faixa aqui, né? Caso o pivô realmente se confirme. Depois, a próxima resistência pelos objetivos aqui do pivô será lá nos 25,02, e se ele conseguir colocar essa perna inteira aqui para cima, a gente teria lá nos 26,41. Será que tem algum fundo, alguma região importante nos 26,41? Não tem exatamente nenhum fundo marcando lá, mas eu acredito que seja uma zona importante de objetivo para essa primeira puxada de alta, caso se confirme em CVC, que tem boa chance de acontecer sim, tá? Esse cenário mais positivo, digamos assim, em CVC começa a se desfazer se ele voltar para dentro, né? Vamos tirar um pouquinho de linha aqui, de Fibonacci, para não ficar tão confuso, tá? Onde que esse cenário mais positivo começa a se desfazer? Caso o papel volte a cair, volte de novo para baixo dessa linha, né? Mostre que isso pode se transformar num falso rompimento dessa linha de tendência de baixa e venha principalmente a perder o calcanhar do pivô, né? A mínima aqui na região dos 19,57, porque daí ele desfaz esse cenário que ele está tentando fazer de um pivôzinho de alta. É um pivô até bem esticado, porque a gente vê os dois fundos muito próximos, né? Mas não deixa de ser um zigue-zague ascendente. Tem gente que pode ver isso daqui como um rompimento de uma lateralização, né? Isso aqui como sendo uma faixa de suporte, trabalhando numa linha horizontal, perto de 19,60. Eu já consigo enxergar um zigue-zague descendente, porque a gente tem, quer queira que não, um fundo aqui, né? Que já está mais alto do que o fundo anterior. Então, eu consigo ver sim um pivôzinho de alta. A gente consegue, então, projetar isso lá para cima. Porém, se perder essa faixa dos 19,50, aí se desfaz esse cenário mais otimista que começa a ser desenhado para o papel, né? Tomara que, para quem esteja comprando ou já esteja posicionado, esse cenário, esse desenho, para que consiga surfar, quem sabe, um movimento de alta, voltando pelo menos lá para a região dos R$25, tá? Maravilha. E aí, querem falar de Azul e Gol também? Vamos lá, só para a gente dar uma resumida aí nessas aéreas, por favor. O Azul 4. Azul 4, que eu sou muito da filosofia do Warren Buffett, né? Do não pôr dinheiro em nada que tenha asas, né? Ele fala muito disso, né? Devido aos custos operacionais altíssimos que as empresas possuem, muito atrelado, né? A variação do dólar, por exemplo. Então, são empresas que, olhando por fundamentos, isso aqui é uma visão particular minha, eu tenho bastante, digamos assim, reticências, né, para fazer investimentos de longo prazo em aéreas. Não quer dizer que dê para surfar alguns momentos bem interessantes, principalmente para trade, né, quando o papel tem tendência de alta, tá? Dito isso,
É um papel que rompeu aqui, eu consigo ver, apesar da... A gente está numa tendência ainda, né, pelas médias, uma tendência de baixa, a gente vai brigando hoje aí na média de 200 períodos. A gente segurou num fundo anterior, o que pode marcar o quê? Um movimento mais lateral do papel, sugerindo que a gente venha buscar essa região de resistência anterior, lá perto dos 40 e 18, tá? Já que a gente justamente vai dando sinais aí de um movimento mais lateral, tá? Depois de ter segurado nessa faixa dos 33 e 57 aproximadamente. A gente vinha até rompendo uma pequena linha de tendência de baixa aqui, rompeu de maneira muito forte, para quem gosta de operar rompimento de tendência e entrou na máxima hoje, tem que ter estômago para aguentar uma volatilidade aí de mais de 10% e de estar brigando agora, né, nessa faixa da média de 200. Se a gente conseguir ter uma continuação desse movimento de alta, eu acredito que vai encontrar uma resistência muito forte nos 40,18. Então, para quem gosta de operar rompimento, por favor, não vai chegar, né, ver esse movimento de alta todo, aí começa a romper os 40,18 e falar, eu fiquei de fora disso tudo, vamos entrar aqui. Isso é o pior tipo de rompimento que as pessoas podem ir atrás, que é o papel já vem rompendo topos importantes, aí fica com aquela famosa, né, aquele desespero de não ter participado, né, da movimentação. Eu ia falar uma outra expressão, mas acho que não cabe aqui. E aí chega e fala assim, tá rompendo vários topos, eu vou entrar nesse rompimento. Olha o movimento de alta que o papel está fazendo, caso ele venha testar essa faixa, né? Seria um movimento de mais de 20% de alta. Seria muito arriscado querer comprar esse rompimento, principalmente porque no último fundo importante que ele tentou romper, ele falhou, né? Então, me sugere realmente uma movimentação mais lateral nesse momento para o papel, apesar do alinhamento das médias ainda indicar para baixo. Para quem está comprado, conseguiu acertar esse fundo, seria prudente, né, se for para trade, já de repente vai apertar um stop abaixo de cada mínima que o papel venha a fazer e pelo menos, no mínimo, fazer um parcial se ele chegar nessa região dos R$40, que deve ser uma resistência bem importante. Caso ele volte a cair e venha a perder fundos anteriores, aí é outra história, acho que tem muita coisa ainda para acontecer, apesar da volatilidade alta dos últimos dias, né? Aí ele pode querer retomar um movimento de queda, mas muito cuidado, realmente, se ele voltar a cair e perder essa faixa dos 33 e 35. Se alguém foi felizardo, de novo, para trading, comprar nessa região, está posicionado perto desses fundos anteriores, não deixa, por exemplo, um trade de curto prazo dar prejuízo se ele começar a voltar, né? Põe alguma coisa no bolso, vai se protegendo. Para quem pensa no longo prazo, aí tenha consciência que os 40,18 deve sim oferecer essa faixa aqui, algum tipo de resistência para as ações da Azul, tá bom?